computador. Isso. Aí depois eu mando para a nuvem, né? Ótimo, tá Isso. gravando. Beleza. Tá gravando agora a assembleia oficialmente. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação pequenininha aqui. Deixa eu ver aqui. Apareceu? Apareceu. Apareceu, gente? Eu vou começar falando um pouco de uma visão que, na verdade, eu tentei sintetizar depois de algumas conversas, né, com os coordenadores, com a própria diretoria da POV, sobre o que nós temos desempenhado hoje. Qual está sendo a nossa missão hoje da POV? Porque a gente até começou um processo de tentar fazer uma reavaliação da nossa missão, que eu acho que foi escrita em 2013, se não me engano, 2014, e algumas coisas a gente sente que precisa de uma mudança, de uma avaliação. Então, eu fiz uma primeira proposta, né? A gente vai discutir ainda, com certeza, mas só para nortear um pouco essa nossa conversa, de como nós estamos vivenciando a missão da APOV atualmente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Qual a missão da APOV hoje? A missão da APOV é apoiar o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e seus familiares e todos os colaboradores contratados ou voluntários para a construção de uma cultura de paz, responsabilidade e solidariedade, por meio de atividades lúdicas, afetivas, educativas e formativas, cuidadosamente preparadas para todos os envolvidos na instituição. Eu acho que isso resume, assim, né, de uma forma geral, todos os projetos da POV. Então, a gente não fala só de educação, não fala só de assistência, não fala só sobre em curso profissionalizante, mas fala de desenvolvimento integral, desenvolvimento total. Então, perpassa todas esses nossos projetos, né? Aí eu faço algumas perguntas para nos provocar. Por que apoiar? No começo lá, né? A missão da POV é apoiar. A gente tem entendido que, de fato, a POV ela não tem a pretensão de oferecer nada pronto para as pessoas, né? Nós não temos nem condições disso. A começar pelo carisma, digamos assim, da nossa espiritualidade, da pequena via. Nós somos pequenos, nós somos dependentes de Deus. Quem somos nós para apresentar e querer dar alguma coisa e ter certeza de que aquilo é benéfico para a pessoa? Então, nós estamos entendendo que o nosso papel é, de fato, puxar aquilo que a própria pessoa já tem interiormente, aquele desejo de se desenvolver, aquele desejo de crescer, aquele desejo de encontrar um sentido na vida, né? Então, a POV ela serve de apoio para que a pessoa encontre a sua missão, né? Para que as crianças encontrem o que elas têm de melhor, para que as crianças também encontrem com as suas dificuldades, né? E tenham um novo olhar sobre isso também. Então, a nossa ideia, né, do apoiar é isso, é de ser um sustento, mas sempre prezando para que as pessoas, para que todos, né, crianças, famílias, funcionários, sejam autênticos, caminhem com as suas pernas, né? Caminhem com o seu olhar, com o seu jeito, não precisa imitar ninguém, não precisa ser igual a ninguém, não precisa fazer porque o outro mandou fazer, né? Então, a nossa ideia é essa, é da autenticidade. Então, a POV ela serve para ser esse suporte, para que a pessoa possa caminhar o caminho dela, né? O caminho dela. E, graças a Deus, a gente acaba se encontrando nesse caminho. Então, como se fosse um caminhozão, né? A POV, a gente vai se encontrando, mas, de repente, chega alguns momentos em que um vai para um lado, outro vai para o outro, faz parte. Essa é a missão, né? Por quê? Por que desenvolvimento integral? Então, nós também começamos a
a usar esse termo, né? Desenvolvimento integral. Porque a gente foi entendendo também ao longo desse tempo de APOV de que o ser humano ele é multifacetado, multidimensões, né? Tem a dimensão espiritual, que nós consideramos de fato a mais importante, né? Aquela que nós também temos, né, todo esse aporte da pequena via, né, da questão da evangelização, isso é fortíssimo, mas nós temos outras dimensões, né? As dimensões dos relacionamentos, as dimensões da vida profissional, né? As dimensões do sentido da vida, né? Do papel de pai, do papel de mãe. Então, nós somos multidimensionados, digamos assim. E a POV entende que ela pode dar um apoio também tendo um olhar para o ser humano dessa forma. O ser humano, ele tem várias dimensões. Então, nós precisamos trabalhar e olhar para essas dimensões, né? Mesmo que a gente não seja especialista nelas, mas é possível fazer com que possibilitar o desenvolvimento nessas dimensões. Então, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas, que guia o nosso trabalho pedagógico, ela nos favorece muito nisso, né? Então, ao invés de enxergar uma criança... Alguém... Achei disparador demais. O Ross... Ele só... O Sub-Ross podia desligar o microfone aí, por favor? As inteligências múltiplas nos possibilitaram de olhar para a criança e de não ficar buscando aquilo que é o padrão, né? A inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística. Não. A gente olha e percebe que a criança pode ter outras aptidões, pode ter outras formas de se expressar, como a dança, a música, as artes, né? O esporte, enfim, inteligência naturalista, a inteligência espiritual, a inteligência musical. Então, são muitas dimensões. Então, o fato da gente, por exemplo, nós temos tentado, eu sei que os coordenadores têm buscado fazer isso, sobretudo os pedagógicos, quando chega um professor e vai falar de alguma dificuldade que está tendo com a criança, o caminho que a gente tem usado é um pouco inverso. Fala primeiro qual que as habilidades dessa criança. O que você percebe que ela gosta? O que você percebe que ela atrai, né? Que ela se sente atraída, que ela busca, que ela tem interesse. E aí, por meio desse interesse, por meio dessa observação que os educadores fazem de uma forma muito sensível, e é muito difícil fazer isso, né? Não é tão simples, porque o nosso olhar viciado, ele já procura defeitos, ele procura dificuldades, a gente fica querendo consertar as coisas, e aí primeiro acolher a criança naquilo que ela é, né? E buscar o que ela tem de melhor é um exercício também para o educador. Mas o fato de fazer esse movimento já trouxe, assim, muita diferença para o ambiente da POV. Né? Eu acho que quem está há mais tempo vai lembrar que, assim, o tanto que de 5 anos para cá, nós mudamos o clima da POV todo. Né? A gente tinha um clima que às vezes era pesado, de crianças brigando, aquela confusão, né? E hoje, graças a Deus, nós temos um clima mais ameno. Claro, crianças são crianças, né? Têm suas dificuldades, têm seus desafios, e os adultos também são os adultos, com dificuldades, com seus problemas de casa, que vem para a POV também, e faz parte, é assim mesmo. Então, a gente vai trabalhando todos esses eus, né? Esses encontros de pessoas que, de fato, têm potencialidades e dificuldades. Por que crianças, adolescentes, seus familiares e colaboradores? Aí a gente colocou todo mundo na roda. Às vezes a gente fala assim, né? A POV atende crianças e adolescentes. A gente, né? É a forma como a gente expressa mais facilmente a missão. Mas, na verdade, nós atendemos todo mundo.
né? São crianças, adolescentes, são as famílias e são todos os colaboradores. É a diretoria, é quem trabalha na POV, são os voluntários, todos são integrados nesse trabalho. Todo mundo é impactado de alguma forma, né? O voluntário que vem aqui, que vê o trabalho, né, que vai para a missão, que vai correr atrás, Cornélia, por exemplo, que estava falando lá, né? Ela não permaneceria aqui se de alguma forma também ela não fosse alimentada, ela não fosse atendida nas necessidades dela. Então a gente tem também, precisa ter esse olhar para todos, todos têm necessidades, todos são atendidos, né? Pelo menos a gente busca. E a gente foi entendendo que também para trabalhar com criança não é simples, no sentido assim, sobretudo as nossas crianças, né, de situações de vulnerabilidades diversas, é pesado, no sentido de, às vezes, são histórias que mexem muito com a gente. E a gente precisa estar um pouco preparado para isso, né? Então, por isso também toda a preocupação que a gente tem tido de capacitação dos nossos profissionais, né, de fazer vivências. A gente trabalhou nesse ano autoconhecimento, trabalhamos comunicação não violenta, trabalhamos a espiritualidade da Pequena Via, tentando trazer aquilo que seja um suporte interno, né? Para que a pessoa possa ter um coração maior para acolher também a criança, para acolher integralmente a história da criança, porque, na verdade, a gente acolhe bem quando a gente também nos acolhe bem, né? Então, a gente tem buscado também trabalhar todo mundo para que a gente se acolha, que a gente acolha o nosso interior, também acolha as nossas dificuldades para ter mais condições, né, de acolher as crianças, acolher as famílias. Então, todo mundo entra na roda. O trabalho da POV, de fato, nosso olhar, ele é integral também nesse sentido. Todos que participam da POV são convidados a entrar nesse mundo amoroso, nesse mundo de olhar cuidadoso, né? Nesse mundo de mergulhar em si mesmo, de encontrar os seus dons, de não ter medo das suas dificuldades. Então, a gente vai caminhando nesse sentido. Passei. Por que construir uma cultura de paz e responsabilidade e solidariedade? Então, isso também é uma coisa que tem ficado muito forte no nosso coração, né? Com essa questão da comunicação não violenta, a gente vai vendo, quando a gente tem um ambiente de solidariedade, um ambiente de responsabilidade, é muito melhor. A vida acontece, né? De fato. A gente sai daquela cultura que a gente tem da escassez, da disputa, da briga, da violência, né? E entra no universo, eu acho que é o céu na Terra. Para mim, é o reino de Deus, né? É um pouco do céu. Claro que a gente só vai experimentar da verdadeira glória lá no céu, né? A gente aqui na Terra vai estar sempre padecente, a igreja padecente, né? Mas é possível experimentar um pouco. Acho que Deus nos deu essa graça. E a gente consegue isso nessa questão. É a paz, é a responsabilidade, é a solidariedade. Então, de fato, a gente tem esse maior objetivo de chegar lá, de ter uma Nova Viçosa de pessoas amigas, de pessoas irmãs, de pessoas que se olham, né, de pessoas que se respeitem, muito mais do que respeitem, se amem verdadeiramente, né? Que amor também não é admirar e gostar de todos os atos, né? A gente sabe que amor é muito mais do que isso. Amor é desejar, de fato, o melhor, né? Acolher a pessoa no seu tudo, né? E a gente só faz isso, como eu disse, quando a gente tem também essa dimensão de nós mesmos, enfim, né? Porque atividades lúdicas, afetivas, educativas e formativas, cuidadosamente preparadas. A gente foi entendendo também que para se desenvolver um trabalho é preciso uma constância e é preciso uma sistematização. Nada engessado, né? Nada que seja também assim que a gente não possa ter os nossos insights, né? Ser criativos, pelo contrário.
A POV é um lugar de criatividade. Mas a gente foi entendendo que para ser criativo, a gente precisa ter uma base organizacional sólida. Porque é difícil você criar se você não consegue nem perceber os seus problemas, né? Então é preciso ter uma organização para que a gente consiga perceber o que é que está faltando e em onde eu tenho que ser criativo, né? Então, essa organização, essa sistematização precisa acontecer. Eu acho que a gente tem passado por um período assim de capacitação e de entender que o nosso trabalho profissional ele não briga com o lado humano, com o lado acolhedor. Pelo contrário, são as duas coisas. Então, nós estudamos, né, o autoconhecimento, a espiritualidade da pequena via, e agora os educadores estão lá se debruçando nas inteligências múltiplas, porque precisa também desse suporte teórico, precisa se formar, precisa se profissionalizar também, porque nós entendemos que essa questão do conhecimento também é uma ferramenta, um instrumento que nos foi dado por Deus, né? A busca do conhecimento, as teorias, as pessoas que estudaram, a gente não pode ignorar tudo isso, né? Aprender, pegar o que tem de melhor para a gente conseguir, de fato, dar o melhor para todos. Então, o trabalho voluntário, por exemplo, algumas pessoas perguntam, não tem muitos voluntários trabalhando com as crianças. Então, a gente tem feito algumas escolhas de, por exemplo, o trabalho com as crianças, a gente preza por profissionais contratados, prezando pela continuidade do trabalho, né? Eu lembro de mim, quando eu era voluntário de oficina de música, coitada de Cida. Ficava na mão uma semana sim, uma semana assim. Cida, eu não vou hoje não, porque surgiu um problema aqui na universidade. Voluntário é assim, né? Ele, de fato, é um trabalho que vai ser no tempo que ele tem, que ele se organiza para atender. Diferente de um profissional que tem um compromisso, de fato, né? Inclusive salarial, com a POV. Então, mas não vai ter voluntários nunca trabalhando com as crianças, com as famílias? Vai. E a gente quer isso. Mas vai ter acompanhado, né? Um educador vai estar sempre perto, né? Vai ter sempre aquela garantia que vai ter alguém e que aquela atividade que foi planejada vai acontecer, né? A gente não tem deixado, por exemplo, uma oficina, um voluntário assume a oficina, entendeu? A gente tem tentado, não. A oficina é dada por um contratado, de repente tem um voluntário que vai acompanhar. E isso tem feito toda a diferença, que é a questão da continuidade, né? Não tem uma quebra, de fato, naquilo que foi planejado. Isso nós temos alcançado muitas coisas boas, graças a Deus. Agora eu vou mostrar um pouquinho, gente, de como a POV tem se organizado, assim, né? O organograma da POV. Nós temos a Assembleia Geral, que é o que está acontecendo aqui, o que acontece também quando a gente vai fazer a troca da diretoria, né? É o órgão máximo da POV, que são os seus associados, que vão discutir, que vão votar, né? Quando a Assembleia tem esse cunho de deliberativo, né? Abaixo da Assembleia, nós temos ali a diretoria. E eu coloquei ali, tem o Conselho Fiscal, que também é estatutário, que faz parte, né, da nossa composição, digamos assim, jurídica, né? E hoje nós temos aí no Conselho Fiscal a Jennifer, Padre Paulo, Juliana Berger, Lucas Correia, Francelina Duarte, Maria Braga, todo mundo da Pequena Via. Mas informalmente, a gente coloca assim também, tem a comunidade Vida, que também é um grande aporte para a própria diretoria. Então, muitas coisas, de repente, da nossa vivência, da nossa experiência, né, por estarmos em Nova Viçosa, por fazermos, né, uma experiência mais direta com a comunidade, a diretoria considera muito também a nossa posição, né? Então, isso também é levado ali nas decisões maiores ali da diretoria no dia a dia, né? Abaixo da diretoria, e falando da diretoria, toda a composição, né? Matheus presidente, Robson vice,
Elisângela, secretária, Érica, segundo secretária, Alexandre, tesoureiro e Gustavo, segundo tesoureiro, tá? Aí, abaixo da diretoria está a coordenação geral, que funciona como uma diretoria executiva, né? Que estou aqui no dia a dia, né? No desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando diretamente né? A efetivação da nossa missão, digamos assim. E então a gente tem, né? A gente fez uma organização por núcleos de trabalho, e aí eu vou mostrar para vocês, ó. Eu separei 3 núcleos administrativos, assim, todo mundo é do administrativo, mas são 3 frentes diferentes. O administrativo 1 seria o RH estrutura, que hoje a Paula é responsável, né? E está sob a responsabilidade da Paula a Aniele, que trabalha na secretaria, e o Carlos, que é responsável pela manutenção. Então, a Paula coordena também o trabalho dessas pessoas, tá? Na administração 2, tá Zé Márcio, da parte de finanças e contabilidade, né? Que tem suas especificidades. Então, a gente trabalha muito conjunto, né? Na verdade, as decisões financeiras a gente toma junto, né? Existe sempre um planejamento. O Zé, na verdade, ele quase nunca toma uma decisão no sentido de, isso aqui pode comprar, isso não pode. Na verdade, já foi decidido anteriormente, ou pela própria diretoria, ou pelo grupo mesmo dos coordenadores, que aí já está num planejamento, né? A gente trabalha muito assim. O administrativo 3, que seria a captação de recurso. Então, a captação de recursos, ela tem hoje, assim, né? Em termos de quadro, de profissionais, tem a Rosilene, que hoje está como coordenadora, tem o Marquinhos, que é responsável pelos convênios, a própria Rosilene pelo Adote uma Criança, que essa é a forma da gente organizar, né? E tem o estagiário Rafael. E temos também a equipe de captação, que são a equipe de voluntários, que ajuda muito, né? Que é um grande braço dessa equipe. Então, a gente tem buscado reestruturar essa equipe. Então, tá aí, né, já falando para vocês de um planejamento que a gente tem, de ter uma pessoa coordenadora, de ter uma frente mais voltada para o marketing, para a divulgação, juntamente com a questão de projetos. Então, com a saída de Miriam, nós ficamos meio bem desfalcados, assim, né? A Rosilene assumiu algumas coisas e eu assumi outras. A parte de projetos, por exemplo, acaba que eu tenho feito, né? Tentado fazer. E Rose assumiu toda a coordenação, todo o esquema da própria equipe, tá bom? Nutrição e saúde, né? Que é Grazi, e na responsabilidade de Grazi está o pessoal da cozinha e da limpeza, Ronilda, Rosilda, Tida e Varsilva. Aí temos o núcleo pedagógico, né, que vai contar com a educação infantil, projeto Caminhar. A educação infantil hoje, a Tamires é coordenadora, né, da educação infantil. Temos ali, ela coordena o grupo de professores, o grupo de auxiliares e estagiário. Professores, nós temos Taline, Elisângela e Tarine. Auxiliares, né, Vanessa e Franciele. E temos a Tayane, estagiária. Projeto Caminhar, responsável Tiago, coordenador, que coordena ali os educadores do projeto, mais o pessoal que é das oficinas, né? Na verdade, as oficinas, Tiago e Tamires que coordenam juntos, assim, porque as oficinas acabam atendendo tanto a educação infantil quanto o projeto, né? Então, as educadoras Kátia, Roberta e Ritinha, e temos ali os educadores, né, que trabalham com disciplinas especializadas, digamos assim, que é o Lucas, da Educação Física, Jobert na Música, Érica nas Artes, e temos o Pedro, que estava na capoeira, mas infelizmente ele vai sair, que estava na capoeira. Além disso, nós temos outros profissionais, como o Ricardo, que era do judô, né? Mas aí já é um projeto do núcleo, que é uma parceria com o núcleo. Então, o Ricardo é contratado pelo núcleo, então não é um voluntário também, né? Ele recebe, ele faz um trabalho lá e dá as aulas de judô, assim como o pessoal da dança, né? Que também é contratado pelo núcleo
e efetivas as aulas aqui na POV, que é o Jean, e estava a Sabrina por último, né? Que também atuam com as crianças. O núcleo de famílias é a Cida, que assume, né, Renato, tudo. Oi? é só falar da Libras, que temos Kátia na Libras também. Ah, é. Kátia é versátil. Além de educadora de acompanhar as turmas, ela também dá oficina de Libras. E que foi um grande diferencial, né, Tiago? Não pode esquecer mesmo, não. Um grande diferencial para o projeto caminhar, viu? É impressionante ver os meninos fazendo Libras, gente, se interessando por Libras. É muito legal. É bonito, assim, sabe? Que onde a gente está chegando, a gente nem tem dimensão, né? Muito interessante. Famílias, então, está com Cida. Cida, com a sua formação psicopedagoga, tem feito um excelente trabalho de acompanhamento familiar, né? De conversas, de fato, de reuniões, né? E ela faz parte do núcleo pedagógico ali também, onde, sobretudo, né, Tamires, Thiago e Cida pensam também toda a proposta, incluindo, né, desde o trabalho com as crianças, juntamente com as famílias, porque a ideia é a gente pensar como um todo, né? Não é pensar as coisas fragmentadas, como eu disse, então, integralmente. Então, eles fazem um trio muito legal, assim, eu gosto muito de ver os três. O Centro de Conhecimento hoje tá na responsabilidade do Luciano, né? Para quem não conhece o Luciano, ele é morador aqui de Nova Viçosa. Mas o Centro de Conhecimento hoje tem um trabalho um pouco, digamos, um horário mais reduzido, né? O Luciano, ele participa aqui cerca de 10 horas semanais, só acompanhando mesmo os cursos que estão acontecendo, né? Fazendo propostas de novos cursos e acompanha também a Zumba, que acontecia até antes da pandemia, né? Então, são muitas pessoas que participam da dança, né? Da Zumba, que frequentam aqui a quadra, também os cursos, enfim. Ele está coordenando essa parte. E o Marquinhos também, 1001 utilidades, além da equipe de captação, e eu estou preferindo separar, pelo menos no meu entendimento, apesar de que a gente ainda está meio junto, né? O Jovem Aprendiz como um novo projeto da POV, que é exigente, que precisa, né, de toda a seu planejamento, sua responsabilidade. Quem assume isso hoje é o Marcos Nunes, viu? Que está coordenando esse trabalho. Atualmente nós estamos com 4 jovens e com possibilidade de acolher mais 2, né? Tem as Casas Bahias também que tá para sair. Então, é um projeto bem promissor, assim, que eu acho que vai crescer mais, sabe? Se Deus quiser. Porque antes surgiu na equipe de captação mesmo, porque a primeira ideia foi captar recursos, sabe? Porque a gente tem a taxa administrativa, né? É como se a gente estivesse oferecendo curso, e esse curso as empresas pagam. Mas nós estamos entendendo que isso é, de fato, um chamado da POV. Né? Depois eu vou falar também da continuidade do projeto Caminhar, que tem uma ligação muito grande com isso também. Vamos tentar agilizar aqui. Então, a POV em números, gente, 28 funcionários, 2 estagiários, 10 voluntários semanais, 20 voluntários quinzenais ou mensais, 130 crianças e adolescentes atendidos, né, nos seus projetos, 6 jovens aprendizes, que eu já estou contando com com a Magazine Luiza, que está para entrar, 120 famílias acompanhadas, cada criança custa cerca de R$ 461 por mês. Isso de uma forma geral, tá? A gente sabe que tem diferença entre o custo de criança da educação infantil e o custo do projeto Caminhar, porque elas ficam, né, a educação infantil fica tempo integral e o projeto Caminhar fica parcial. Mas a diferença não é tão grande, não, digamos assim, porque as oficinas, né, os profissionais, todos eles têm, às vezes é só uma questão de tempo mesmo, mas o número de profissionais, por exemplo, o número de refeições, né, de tudo que a POV oferece, é basicamente a mesma coisa, né? Então, de forma geral, uma criança custa aí cerca de R$ 461 por mês, que a princípio a gente pode achar caro, mas quando a gente compara com uma mensalidade de uma escola
e entende que a POV, além de oferecer a parte educativa, né, pedagógica, tem ainda a questão da alimentação inclusa e todas as oficinas com profissionais especializados, né, com os melhores profissionais. O professor que dá aula no núcleo dá aula aqui, são os mesmos, né? Então a gente pensa, é barato. A POV, na verdade, ela está fazendo render todo o investimento, né, que os associados fazem aqui na POV. E a prefeitura reconhece isso, né? O Ângelo já falou muitas vezes isso. R$1 investido na POV, ele traz muito mais retorno para o município do que R$1 investido em qualquer órgão público. Porque, de fato, são pessoas, eu entendo, pessoas comprometidas, e a gente dá muito mais do que o trabalho, né? Quando o funcionário chega aqui, às vezes tem uns que ficam assustados e não volta mais, não. Tem uns que saem no outro dia. Eu falo assim, olha, a POV, ela precisa do seu coração. Você pode até vir com sua cabeça, com seu profissionalismo, com seu conhecimento, mas ela vai pegar isso e muito mais. Ela precisa de você todo. Você está disposto, né? Ah, eu tô. Ok. Ah, não, esse negócio tá meio complicado, hein? Eu não, tô acostumado a trabalhar, eu separo. Então, é difícil. De fato, aqui a gente está inteiro, né? Entregue. E então não é simples. Eu acho que a gente consegue também grandes resultados. Gasto mensal, atualmente, quer dizer, atualmente não, com a pandemia teve uma diminuição, sobretudo na questão dos salários, né? Nós estamos com todos os nossos funcionários em redução salarial, tá bom? Alguns está 50%, outros 70%. Então, é uma forma também que a gente teve de acompanhar essa crise, né? Então, nós tivemos alguma baixa na nossa arrecadação mensal. Então, uma forma também de buscar compensar isso é diminuindo o nosso quadro agora de funcionamento dentro desse momento. Mas isso quer dizer que nós diminuímos o nosso trabalho? Ele só está diferente. Né? Eu afirmo para vocês. A gente não tem o educador exclusivo, por exemplo, com a criança 20 horas por semana. Mas as atividades são preparadas, o olhar cuidadoso continua, a nossa interação com as crianças, na medida do possível, continua, né? Com ligações, com conversas com as famílias, a visita às famílias. Então, a POV não parou. Ela só precisou fazer uma adequação no seu trabalho, né? Em função da pandemia. Aí eu vou tentar mostrar um pouquinho de alguns resultados, gente. Saiu, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui do relatório da educação infantil e depois eu vou mostrar do projeto. Vou passar rapidinho, porque com as fotos dá pra gente ver melhor, sabe? Tá dando um erro aqui. O que tá acontecendo, hein? Vamos lá, deixa eu mostrar do projeto aqui primeiro. Engraçado, tá aberto, mas não consigo achar ele aqui. Alguém sabe me ajudar, gente? Eu abri primeiro o arquivo em PDF, mas aí na hora que eu vou compartilhar não aparece, não me dá opção. Renato, quando você vai nesse negócio em verde aí em cima, não dá, tem opção não? De compartilhar o PDF? Ah, agora deu. Deu. Apareceu aí? Apareceu. Ok. Então vamos lá. Projeto caminhar. Vou passar rapidinho, tá? Vou mostrando as fotos e falando um pouquinho. Grupo de responsabilidade. Na POV, não sei se vocês todos sabem, as crianças são convidadas a ter um grupo de responsabilidade. Crianças e os pais, né? Sempre assumem alguma função na POV. As crianças diariamente. Alguma atividade da POV, cerca de 10 a 15 minutos, alguma coisa de limpeza, organização, né? E a nossa ideia foi que isso não parasse,
Então, esse grupo de responsabilidade, ele continua acontecendo em casa. As crianças têm, na medida do possível, estabelecido com a família uma responsabilidade, tá? Então, elas mandaram foto aí, ó, deles fazendo as tarefas em casa, que é uma forma de continuar um pouco esse espírito, né? De responsabilidade, de solidariedade, desse olhar mais amplo também. Então, olha aí que bonitinho, ó, lavando, limpando, arrumando a cama. Eu fiquei emocionado com essas fotos, achei muito legal. As assembleias, né? Que as assembleias é mais difícil acontecer na pandemia, mas aconteceu durante o último ano, que é um dos dispositivos que a gente tem muito carinho, né? Que de fato tem trazido muitos resultados. A diretoria atuante, né? Os meninos organizam assembleia com a ajuda dos educadores. Eles de fato discutem pontos importantes no dia a dia do projeto Caminhar, né? Das atividades, do andamento, né? De tudo que acontece, propõe soluções, né? Então, é uma forma, de fato, uma capacitação prática de um cidadão, né? Digamos assim, dos deveres e direitos. É uma formação política mesmo, social, que acontece através dessa questão da Assembleia. E com isso eles vão ampliando o seu olhar, vão entendendo, né, a questão dos poderes, enfim, né, de como funciona a política também no Brasil. Autoavaliação, né, que eles fazem, e na pandemia, de certa forma, eles continuam, né, fazendo. Aí tem aí os depoimentos, os relatos, né, que eles mandam no WhatsApp. Tem muitas fotinhas aí. Os projetos pedagógicos que aconteceram, né? Muitos projetos. Depois vou mostrar o da educação infantil também. Em casa também aconteceu o projeto, Tiago? Em casa aconteceu as atividades que as educadoras mandaram. Ah, tá. Os educadores gravavam tipo umas videoaulas, algumas atividades, e eles realizavam em casa com a família. Ok. Ah, beleza. Aí, ó, confeccionando as coisas, né? Legal. Árvore genealógica, que legal, olha. Muito legal. Deixa eu ver o que mais. Ah, as chamadas, né? Aqui, ó, os educadores chamando, ligando para as crianças, mantendo contato, né? Mantendo o vínculo. Ótimo. Então, as meninas têm feito esse trabalho, né? E o Thiago também. Liga pro pessoal, conversa, sabe como é que tá, né? Tem sido muito legal. As oficinas também, os educadores preparam, né, as atividades e mandam para as crianças. Muitas têm feito, têm dado retorno. Dança, né? Tem sido bem legal. Olha, elas mandaram vídeos, né? De aprendendo a coreografia. Muito legal. Balé. As aulas de música, né? Que aconteciam aí, o Joubert. Educação física aí com o Lucas. A oficina de judô. Nós tivemos até um evento, né? Na APOV, que vieram pessoas lá do centro, de outras academias, né? Que vieram prestigiar as nossas crianças e mostrar um pouco dessa arte marcial tão legal. Via proposta das famílias, então também tem buscado, né, esse acompanhamento também das famílias, estabelecer essa conexão. Aí os pais enviam, né, para a gente um feedback de como as crianças estão se comportando. Aqui a questão das doações, distribuição de roupas, né, esse olhar também para as famílias. As cestas básicas, né, a gente tem distribuído, nós distribuímos mais de 300 cestas básicas. Então, as roupas também que a gente tinha, agora a gente vai distribuir mais, porque a gente está trazendo as coisas lá do bazar do centro, né? A visita às famílias. Bom, o projeto Caminhar é isso. Deixa eu passar rapidinho a educação infantil. Eu queria não demorar muito e estou demorando mais do que eu tinha pensado. Vamos lá, deixa eu mostrar a educação infantil rapidinho.
Aí tem os projetos da educação infantil, gente, que são, assim, maravilhosos. Tá aí o projeto Bicho Preguiça, que aconteceu ano passado, que foi lindo. Os meninos constroem, os meninos aprendem pelo interesse. É fantástico. Eu sou apaixonado com esse negócio. Então tá aí toda a documentação e a questão da Reggio Emília, né, que é outra base teórica, outra referência para a gente muito forte, ajudou muito, né, Tiago Tamires? Sobretudo nessa questão da documentação, né, da questão do planejamento, de fazer esse olhar. Então, as meninas têm documentado muito e é bom demais a gente ver, a gente vai aprendendo com aquilo que a gente documentou, né? É fantástico. Então tá tudo aí muito bem feito. A Gustavo aí foi vendedor de picolé, chegou na POV vendendo picolé pro projeto do picolé, né? Foi uma festa. Fizeram a festa do picolé, muito legal. O tomatinho, que foi massa, os meninos perguntando, né? Surgiu com a pergunta se tomate era fruta ou não, e eles desenvolveram um projeto, né, sabendo sobre as plantas, plantaram o tomate, depois colheram o tomate, fizeram receita com o tomate, né, e comeram. O projeto aí dos guardas, né, da polícia, do amor é do bem também. Os meninos que curiosos, né, para entender o que esse universo aí dos policiais, super-heróis, muitos projetos lindos, lindos. Dinossauro Rex. Então, aqueles duas crianças que tinham um desejo diferente dos outros, fizeram um projeto, só as duas, né? Que foi sobre Dinossauro Rex. E que foi excelente. Os meninos se desenvolveram, foi ótimo. Pesquisa com a família, né, gente? A família também participa ativamente desse processo. Aí também aí dos projetos ainda. Aí, do Rei Leão, eles foram até na universidade, né, o projeto do Rei Leão, assistiu o musical. Olha eles fazendo o leão, gente, de argila. Eu fiquei encantado com isso. Muito legal. Muito bom. Aí tem vários outros eventos, né, que aconteceram, os teatros, o projeto Arte Ação, que aí trabalhou circo, então eles tiveram um dia de circo, tiveram oficinas, né, contorcionismo, malabarismo. Gente, a POV é uma benção. Esses meninos têm muitas oportunidades. É muito legal. Aí os grupos, né, de responsabilidade também dos pequenininhos, ó, colchões, sala, banheiro, eles organizam tudo isso com a ajuda dos professores, né? Patrulhinho, grupinho do recado. Então são coisas pequenas, não é trabalho infantil não, gente, não é exploração infantil não, isso é educação, né? Da melhor qualidade. Eles anotam lá, ó, sobre se fizeram ou não o grupo de responsabilidade, fazem uma avaliação, né? Como é que eles se comportaram. Tá aí os grupinhos, olha que bonitinho, arrumando a sala, arrumando os colchões, arrumando a mesa, limpando a mesa. Aí as oficinas, né, que eles têm também, oficina de dança, balé, artes, olha lá, até costurando com a Érica, contação de história. E aí tem os planejamentos, né, que os professores preenchem muito papel. É tudo muito bem planejado, né, muito bem construído. Então tá aí, né, um pouquinho aí da educação infantil também. A Assembleia da Educação Infantil, que é uma graça também, e acontece, viu? Não é brincadeira, de fato eles se desenvolvem, né, no conceito ali do que é uma assembleia, do que é uma participação, o que é propor uma solução, o que é um problema. Eles vão começando a desenvolver isso desde 3 anos. Muito legal. E aí, para falar um pouquinho das famílias, tá aí o grupo de responsabilidade das famílias. Então, os pais assumem atividades na POV. Tem aí alguns pais ajudando aí as professoras, uns pais limpando o refeitório, tá? Eles ajudam limpando os colchões, organizando o bazar, e aí participando da reunião, olha, que é uma vez por mês, né? Tá aí a participação também das reuniões, tem as visitas que acontecem. Eu queria passar um vídeo aqui, mas eu não vou saber passar vídeo. Eu tinha pegado depoimento aqui,
com o pessoal, mas eu não acho que isso é um pouco mais complicado. Eu mando para vocês naquele grupo da Assembleia, depoimento das famílias, tá bom? Para finalizar, tem o Centro de Conhecimento, que eu não estou com relatório aqui, mas foram diversos cursos que aconteceram até o início da pandemia. Quando chegou a pandemia, de fato, a gente parou, né? Não tinha condições de continuar. O acompanhamento das famílias, que continua, né? Como eu disse. Na verdade, está sendo um trabalho até maior, né? A gente tem tentado visitar as famílias, enfim. E deixa eu voltar lá para minha apresentação, para a gente fechar. Cadê a apresentação? Eu estou abrindo meu WhatsApp para vocês, né? Ok. Faltou jovem aprendiz, Renato. Isso, jovem aprendiz. Eu tô minha colinha aqui, Marquinhos. Centro de Conhecimento, jovem aprendiz. Jovem aprendiz também continua. Na pandemia deu uma pausa, né, Marquinhos? Com algumas crianças lá do Agros, os adolescentes, mas já voltou e eles continuam o processo formativo e trabalhando, né? Acompanhando aqui. Essa formação ela está acontecendo remota e de vez em quando eles vêm aqui na POV também. Por ser poucos meninos, com todos os cuidados, eles têm também a capacitação aqui. Deixa eu ver o que mais. Aí agora um pouco, gente, do que é de pensamento já para o futuro, tá? Já entro na questão ali dos planejamentos, digamos assim, né? Das propostas, como o Alexandre disse. Então, para o ano que vem, nós estamos vislumbrando uma ampliação e qualificação dos serviços com a questão do Criança Esperança. Então, como eu disse, né, os recursos eles vêm para nos ajudar a pagar alguns profissionais, nos ajudar a adquirir equipamentos, manutenções que qualificam e ampliam o nosso trabalho, né? Então, vai ser de grande ajuda. O Centro de Educação Integral Pequena Via está discutindo, juntamente com a Pequena Via, a implantação do ensino fundamental a partir do ano que vem. Então, nós voltamos a discutir, voltamos a mostrar a importância, sobretudo nesse momento, porque os nossos pequenos de 5 anos não tiveram oportunidade de ter um desenvolvimento, né? Uma preparação também para ir para o ensino fundamental. Então, a gente está entendendo que seria muito importante continuar com esses pequenos, pelo menos o primeiro ano, né? Entendendo que seria muito mais difícil para um professor lá de uma escola pública diferente, que não conhece essa criança, não conhece a história da criança, seria muito mais difícil para esse professor trabalhar essa criança do que os nossos profissionais da POV, que já conhecem, que já acompanharam, né? Mesmo com o desafio do primeiro ano, que é uma outra realidade, processo de alfabetização, mas nós temos profissionais super capacitados, que já têm um olhar para isso, a gente já busca isso, né? Não está também tão à margem de tudo isso, né? E que já temos uma proposta pedagógica para o primeiro ano, já aprovada, né? Na superintendência, na Secretaria Estadual de Educação. Então, estamos discutindo, pedimos que vocês rezem para isso. Projeto Caminhar, temos aí a turma do futuro, né, com um desejo de estar mais integrada com o jovem aprendiz, né, Tiago? E de uma formação empreendedora. Então, esses meninos que estão com 14, 15 anos, a nossa ideia é de trazer um universo diferente, que vai ampliar ainda mais o olhar desses jovens e mostrar para eles as possibilidades empreendedoras, né, do que eles vão investir a vida deles na sociedade, para onde eles vão caminhar. Então, a ideia é trabalhar também uma formação nesse sentido, né? Centro de Conhecimento, nós estamos na iminência de ter um cursinho pré-ENEM, é um desejo antigo nosso, né? E que está para ser realizado com uma movimentação de jovens da comunidade de Nova Viçosa que estão na universidade,
muito legal. Eu fiz uma reunião com eles sexta-feira passada, eu fiquei chorando na reunião, porque eles foram falando as coisas e é tudo que a gente tem buscado na POV. Então, quando a Jennifer que puxou, né, que está puxando, colocava as dificuldades que eles têm, porque eles não têm uma visão multidimensional do ser humano, que os professores só olham para isso, só olham para aquilo. Aí, né, tudo foi casando com o que nós estamos buscando desenvolver. Aí eu falei um pouquinho do que a gente está vivendo e foi muito legal. Então, tá aí para nascer um casamento, né, com um grupo de jovens, com pessoas engajadas para ter um cursinho pré-ENEM funcionando diariamente aqui na POV à noite, viu? Jovem aprendiz, ampliação das ofertas, né? A nossa tendência de fato crescer, eu acho que o projeto tende a crescer. Captação de recursos, né? Reestruturação da equipe, capacitação da equipe, novas frentes de trabalho, de captação, o bazar. Então, a gente tem, né, pensado um pouco sobre a questão do bazar, do investimento que isso merece, avaliando todo o trabalho que a gente já fez e para onde a gente pode ir. Então, nós estamos num processo agora de desativar aquele bazar lá de baixo, né, até pelas condições do local, e não desistindo, né, com a ideia também de continuar para frente, buscar um novo lugar, buscar novas frentes, né? E organização, capacitação sobre o terceiro setor. Nós tivemos a presença do Takashi, que mexeu muito com a gente, então a gente tem buscado isso. Adequação contábil e financeira, que tem a ver com esse universo do terceiro setor, né? Que não é simples. Formação humana e específicas para cada núcleo, que é a nossa ideia de continuar até seguindo os exemplos que a gente teve esse ano, todos os resultados que a gente obteve esse ano com as nossas formações. Muito obrigado. Demorei muito mais do que eu previa, me desculpem. Eu queria abrir agora para vocês. Ô, Renato, só uma observação, essa questão empreendedora com os adolescentes do projeto Caminhar é uma busca deles, eles que não querem deixar a POV. Alguns estão bem tristes nessa quarentena, achando que não vai ter vaga mais para eles, que já vão fazer 15 anos, me mandam mensagem com certa frequência e tá querendo pensar novas formas de deixar eles lá na POV, eles não querem sair. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa boa vontade, esse interesse e fazer o movimento certo para que eles sejam felizes, né? E o último comentário é sobre o cursinho pré-ENEM. Eu sou fruto de um cursinho pré-ENEM dessa forma aí, lá em São Miguel. Te confesso que se não fosse esse cursinho, eu teria mais dificuldades ainda de prosseguir nos estudos. Então, esse cursinho me acolheu super bem. Eu acho a ideia maravilhosa, tá? Acho que vai fazer muita diferença na vida desses adolescentes aí e jovens aí do bairro, tá bom? É isso. Posso falar um pouquinho? Eu acho que não tem muita novidade, assim, pelo menos não para mim, né, que a gente está tendo muita reunião, mas eu confesso que esse cursinho, assim, balança demais meu coração, porque a gente que está mais tempo, né, eu acho que quem está mais tempo na POV pode falar disso, mas toda vez que a gente vai na universidade, a gente vê que aquelas crianças não acreditam que aquele espaço é para elas. E aí, o que eu fico muito feliz é que eu acredito que isso vai dar certo com pessoas do bairro. Então, eu acredito que isso pode gerar um sentimento de pertencimento com relação à universidade muito grande. Assim, vai favorecer os estudos, com certeza, por causa do transporte, por causa do recurso, que tem gente que não tem como pagar o cursinho, né, igual o Thiago está falando. Mas eu acho que essa possibilidade de gerar um pertencimento, de que elas podem ir além, é fenomenal. Teve uma vez que a gente foi com a Hilda, lá no departamento, para uma oficina no departamento dela, a gente foi com as crianças, e quando a gente chegou, gente, tudo que aconteceu eu lembro disso. O menino, na hora que ele chegou na POV, na hora que a Hilda parou o dobrô dela, ele deu um suspiro e falou assim, isso aqui é para mim.
Aí você fala assim, gente, esse menino entendeu alguma coisa, né? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que a gente não consegue vislumbrar o que que a gente faz na vida desses meninos quando dá essa possibilidade, né? E parabéns. Perguntas, contribuições, fiquem à vontade. Dúvidas? Eu queria só dar uma ideia, se vocês me permitem, né? Essa proposta, né, de juntar, de alinhar, né, o projeto Caminhar com o Jovem Aprendiz é muito interessante, é muito interessante. Eu tenho acompanhado, por incrível que pareça, esses tempos, né, muito a educação lá em Pernambuco. Eu acho que é um lugar que a gente podia, assim, buscar informação, né? Porque eles trabalham muito a educação empreendedora, a formação, na verdade, empreendedora. Não empreendedorismo, né, comercial, empresarial, é empreendedorismo de sonhos, de possibilidades de vida, de construção de expectativa para a sua vida. Eu acho que seria muito importante isso aí, né? E eu até me disponho, né, e da gente estar conversando um pouco sobre isso e da gente estar buscando, porque eu já fui lá em Pernambuco e já tive experiência de ir em escolas que que trabalham nesse sentido, sabe, de formação empreendedora. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Então, eu queria era ressaltar a importância dessa proposta, né, e de me colocar à disposição para a gente conversar melhor sobre isso, como é que a gente pode formatar essa proposta e aonde que a gente pode buscar ajuda, né, experiência, tá, para trabalhar. Inclusive, o próprio Sebrae, que até o Galvão já foi aí comigo, né? Ele já se colocou à disposição. O próprio Sebrae tem o SER, que é CRE, né? Que é de Educação Empreendedora, Centro de Educação Empreendedora, e que trabalham também nesse sentido de empreender a vida, a sua formação, né? O seu sonho, porque assim dá muito mais sentido e significado à educação. Por que eu estou estudando isso? Tem que ter um sentido, né? E aí, com essa ideia, que é uma ideia muito, bem antiga, né, o Renato, de ter um ensino fundamental, porque realmente essa ruptura que as crianças têm, né, seria muito importante se a gente trabalhasse no sentido dessa continuidade, né, de sair da educação infantil. A gente já discutiu muito sobre isso, né? Então, eu acho que aí também poderia já entrar essa educação empreendedora, né, no sentido da formação, né, de uma formação, né, humanista, etc. e tal. Muito obrigado, Cornélia. Ótimas ideias, né, Tiago? Vamos anotar isso aí e vamos começar a trabalhar, sobretudo nessa questão do Sebrae, né, e a gente conversar mais. Obrigado, viu? Vou falar também, Renato, pode? Claro. Não, só na linha também do que a Cornélia está falando, Thiago, também eu acho extremamente interessante, não preciso repetir, né? Esse casamento aí, ou possibilidade de jovem aprendiz com o pessoal do Projeto Caminhar. Mas eu também tenho uma experiência, a Cornélia também me conhece, porque já dei aula, já trabalhei como voluntário nas escolas famílias agrícolas.
eles têm algo que é muito possível adaptar à realidade de Viçosa, sabe? Porque cada pessoa, quando chega lá na escola, ele constrói o seu projeto de vida. Ele, aos pouquinhos, ele óbvio que, como é que fala? O foco é outro, é o campo, né? É o empreendedorismo também rural, no sentido que a Cornélia colocou. Não empreendedorismo de ganhar dinheiro, mas entender que é possível cuidar da natureza, cuidar da vida, produzir alimento para consumir, para vender, né? Produzir, enfim, cuidar de pequenos animais, etc. E eles têm já todo um know-how, né? Então, eu acho, Cornélia, que a gente tem que buscar longe lá em Pernambuco, mas tem que buscar aqui do ladinho também, que tem toda uma tecnologia aqui pertinho, em Catas Altas, ali em... fugiu aqui, indo para Mariana aqui, né? Enfim, eu conheço muita gente, viu, Thiago? O dia que quiser trazer para conversar, monitores, quem estabelece tudo isso, tem o Gilmar, tem o Cris, conheço muita gente, é bastante interessante. Parabéns aí, Renato, pelo trabalho. Marcos, muito bem lembrado da Escola Família Agrícola, que eu também conheço, principalmente a experiência ali de Puris, né, de Araponga. Nós temos muita coisa aqui também. Eu só citei Pernambuco, né, porque ele já tem uma experiência longa em relação a isso, né? Mas é lógico que a gente tem que buscar aqui também. Muito bom. Ô, gente, eu tô lembrando aqui que eu não falei de Grazi, ela vai ficar com ciúme ali. Não falei nada do trabalho específico de nutrição, mas é muito importante. É importantíssimo assim, essa visão, essa mudança de paradigma que as crianças fazem no processo de alimentação é um grande diferencial da POV. Né? A gente vive falando para ela que ela tem que escrever sobre isso, que merece artigo, toda a proposta, né, pedagógica, o planejamento que é feito, o trabalho dos estagiários. Então, queria também colocar isso aqui, tá? Que é as crianças, depois de 6 meses, 1 ano, comendo de tudo, comendo verdura, e briga com quem não come, né? Os educadores que tem que dar um jeito de começar a comer também, que senão elas pegam no pé da gente. Então, isso também é muito legal, é uma coisa bonita de se ver e temos que louvar aí, valorizar esse trabalho da Grazi, que não é porque é minha esposa não, mas é fera. Mais alguém? Atrapalha em casa, né, Renato? Oi? Mas eu não abri falar Travou. isso, não, só para te encher, né? Travou, não ouvi? Mas uma coisa assim, não ouviu? Depois eu falo com você. Mas assim, no início, você falou de acolher a criança, a família, o colaborador. Eu, assim, enquanto pequena via, enquanto colaboradora, eu me encaixo muito nisso. Eu já tive um tempo na POV, muito tempo atrás, aí de repente comecei a trabalhar em Pedra do Anta, não tinha jeito demais, porque Pedra do Anta, Teixeiras e Viçosa junto, não dá para rodar num dia só, né? Não dá. Ainda mais caso para gente que não tem transporte próprio. E aí eu acabei saindo do trabalho mais efetivo lá, mas assim, nas coisas que eu posso, eu colaboro, né? Sempre estou junto enquanto pequena via, e eu me sinto muito acolhida na POV. Muito esse retorno da POV. No início da pandemia, teve o trabalho com a Bianca, né? E a Cida convidou, eu fiz parte e me ajudou muito na pandemia. Aí, que benção. Né? Que foi uma fase assim, muito difícil para quem sabe mais, cara, porque na via já sabe, né? Que foi um início muito difícil essa pandemia na cabeça, e que a Bianca foi muito importante, e que é uma coisa que eu só tive enquanto colaboradora da POV. Se eu não fosse colaboradora da POV, eu não teria esse apoio. Então, esse cuidado com todo mundo é muito bom, é muito legal. Muito obrigada. Para explicar para algumas pessoas o que é a Bianca, a gente formou um grupo terapêutico, né, com as famílias interessadas, e ela trabalhava semanalmente algumas atividades, né, e ouvindo também as famílias. Então, ficou 2 meses a gente trabalhando um grupo terapêutico com a Bianca Solero. Foi muito legal.
Foi muito mesmo, muito importante. E é uma coisa que eu só fiz parte por ser a POV, por ser Pequena Via. E eu agradeço muito a POV por isso, que foi um divisor de águas nessa pandemia na minha vida. Que bênção. Nós somos atendidos também, né, Dorinha? Renato, eu só queria te perguntar, assim, tem essas ideias, né? E como é que a gente pode estar, eu não sei se vocês já fizeram algum trabalho nesse sentido, de planejar como é que nós vamos colocar essas ideias para poder funcionar, porque eu até peço a todos vocês, por favor, rezem para que eu consiga, eu estou pedindo a Deus todos os dias para ver se eu consigo me desvincular da faculdade, porque no momento que eu ia desvincular e veio essa pandemia, nessa pandemia. E né, aí por questões de posicionamento profissional, humanitário, né, eu não quis deixá-los na mão assim num momento tão difícil como esse, né, que ainda está. Principalmente não por causa de disciplina em si, porque disciplina, né, fica fácil, né? Uma outra pessoa vem e assume, pega o programa analítico e o problema todo, né, foi por causa da questão de estágio, porque eu sou coordenadora de estágio. Aí o negócio eu não consegui, mas se Deus quiser eu vou conseguir. Primeiro foi toda a luta com o INSS e agora, né, veio a pandemia, né? Bom, mas aí eu queria ver se vocês já fizeram alguma coisa, como é que a gente pode agora dar esse outro passo até o final do ano para que planeje. Então, como é que nós vamos fazer acontecer isso a partir do próximo ano? Sim, na verdade, assim, né, a gente até já era para ter começado, né, alguns planejamentos. De fato, que essa questão aí da pandemia e também tem agora a questão da live. A minha ideia é que passando essa live, de fato, nós consigamos, por núcleo, começar a trabalhar de novo esse olhar, né? E pensando, de fato, nessa possibilidade de a gente retomar no ano que vem, porque isso também é uma grande incógnita, né? A gente fica naquela, né, tentando planejar, mas ao mesmo tempo nisso, como é que vai voltar, onde é que vai ser. Então, a gente está sim, por exemplo, a questão das famílias, né, do próximo ano. A gente não fez um processo seletivo como a gente fazia, mas provavelmente a gente vai ter que fazer, porque pode, né, de repente vai ter vaga. Então, a gente está naquela expectativa e ao mesmo tempo assim meio desorientado, mas nós vamos, se Deus quiser, depois dessa live, juntar por núcleos, Cornélia. E aí, nesses assuntos que de repente você pode contribuir, a gente faz um convite especial, tá bom? Renato, outra coisa também é entender o que a gente consegue oferecer para nossas crianças, demanda deles também, Pois né? é isso A gente mesmo. tem que mapear, saber o interesse, porque também não adianta a gente oferecer algo que vai ser muito fora da realidade deles e não despertar o interesse. Isso mesmo. Acho Caminhar que a gente junto. tem que fazer isso. Muito bem colocado, Tiago, mas eu só acho, né, penso que primeiro essas ações que estão sendo propostas, a gente tem que analisar as prioridades. Por exemplo, a prioridade é começar no próximo ano o ensino fundamental, entendeu? Só estou dando um exemplo. Se for, então a gente tem que converger os esforços, né, em cima dessa prioridade. Como exemplo, não estou falando que é. O fundamental, a gente já meio que começou a conversar, né? Então, a gente está com um processo também, assim, aberto, junto ao Conselho da Comunidade, né? Que deve ter uma reunião ainda esse mês, né, Alexandre? Ou no início do mês que vem, para dar um rumo, assim, mais certo, né? Mas a gente já fez reuniões internas, também os profissionais já deram um parecer, né?
Agora, a partir também do parecer do conselho, aí agora, de fato, engloba todo mundo. Aí começa, de fato, essa fase de concretizar mesmo, né? Pôr a mão na massa e já, de fato, ter um planejamento mais conciso, né? Questão da captação de recursos, né? Com certeza vai precisar. Então, a gente vai... A princípio, esse é uma prioridade, digamos assim, até de discussão que a gente tem tido, né? Então, terminando também esse tempo, a gente vai colocando as outras questões, se Deus quiser. A ideia é que o conselho se reúne esse mês. Mais alguém, gente? De repente aí as meninas querem falar, contribuir aí, ó. Os nossos educadores, pessoal da diretoria, Gustavo. Ah, eu tô lembrando de Gustavo falando um negócio assim, dia da reunião. Tem que falar isso na assembleia. Tem que falar na reunião do conselho. Foi um dia que eu fiquei emocionado dando um testemunho da família, de uma família que a gente foi visitar, né? Se a gente pegar a família da Helenísia, do Luiz Fernando, Luiz Felipe, Luiz Otávio e agora o Rael e o Rafael, o pai, né? Família grande, linda, os meninos todos lindos. Mas se a gente pega a situação dessa família, por exemplo, há 2 anos atrás, era de chorar, era de cortar o coração, né? Com crianças com comportamento todos alterados porque os pais estavam separados, né? Com história de traição, muita dificuldade. A mãe com pensamento suicida, depressiva, né? Com toda aquela confusão. De dia da gente ver uma coisa no Facebook, né? Quem lembra disso? A gente vê um relato no Facebook dela, a gente ficar desesperado e ir para a porta da casa dela, pelo amor de Deus, essa mulher matou os meninos, né? A gente ir para lá gritando e procurando a mãe. Então, coisa dramática mesmo, né? Mexeu muito com a gente. Eu briguei com o pai, né? Porque aí eu fui discutir relacionamento dos dois e eu não estava preparado para isso. E meti o pés pelas mãos, mas depois tentei restabelecer ali uma conexão, né? E hoje, quando a gente visita essa família, nós vemos uma mãe bem, saudável, crianças lindas, felizes, saudáveis, né? Porque a gente teve também encaminhamento do Luiz Fernando para psicólogo, enfim, né? Crianças tranquilas e uma mãe agradecida à POV, né? Por todo o trabalho que a POV faz e reconhecendo com a gente, né? O quanto a POV foi importante na vida dela, o quanto essas crianças têm sentido falta da POV, do dia a dia da POV, o quanto faz falta financeira na vida da família, porque 3 meninos na POV, praticamente o dia todo, com almoço, com café, né? E isso numa casa aumenta muito ali as despesas, né, da casa. Então, reconhecendo isso também, né? Mostrando o apoio também financeiro que a POV dá. E essa alegria, né? Esse desejo que ela tem de que volte a POV rápido, e os meninos também. Então, isso mexeu muito comigo. Eu falei na diretoria um dia, fiquei até chorando. E é um dos exemplos, né? Dos muitos que a gente tem, graças a Deus, de sucesso assim, com o nosso trabalho, desse alinhamento do processo pedagógico com o acompanhamento com as famílias, né? Graças a Deus. Ainda temos muitos desafios, né? Aí eu acho que eu posso até adiantar aqui também, que a gente tem discutido lá com o Cida, né? Nós pensamos, a gente tem sonhado com uma parceria também, assim, com o psicólogo, agora com uma visão um pouco mais amadurecida, digamos assim, né? Do que é o trabalho do psicólogo numa instituição. Então, a gente tem tido uma ótima experiência com uma profissional que tem nos orientado e a gente também pensa, né, na possibilidade de estreitar ainda mais essa parceria,
para continuar nos ajudando, a gente crescer, mas também dar o suporte necessário para as crianças e para as famílias, né? E aí, gente? Vamos terminar? Eu gostaria de ouvir, porque eu não quero falar mais não, tá? Eu gostaria de ouvir o pessoal, né, que está aí na lida, o Tiago já até falou um pouco, mas tem a Tamires, tem, né, as outras pessoas que estão ali no dia a dia. Eu também. Pelo menos um pouquinho, né, Cornélio? A cara de Tamir. Não precisa brigar para falar, não, gente. Um de cada vez. A minha ideia era ir até 8h30, mas já passamos. Vamos fechando mais uns 10 minutinhos, a gente fecha, ok? Só se alguém quiser contribuir, falar mais alguma coisa. Mas seria bom ouvi-los. E quem está de fora também seria bom, tá? Lucas, falar alguma coisa, impressões. Se quiser falar. Então, não sei se vocês têm mais dúvidas, assim, algo que vocês queiram saber, porque acho que a Renata contemplou bem o nosso trabalho, né? Vocês deu uma resumida, uma enxugada. E aí eu não sei se tem algo assim, que vocês gostariam de saber mais, né? Tamires, a POV é tudo isso mesmo que eu falei aqui? Tá demais. Com certeza. Com certeza. A POV, eu vejo assim que a POV cuida mesmo de todos, sabe? É uma instituição que cuida da família, das crianças, e que preocupa muito também com a saúde, com o bem-estar dos funcionários, né? Porque para a gente cuidar das famílias, das crianças, a gente precisa estar bem, senão não vai fluir o trabalho do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente deseja. A gente não vai conseguir acessar essas crianças, essas famílias, se eu não consigo nem acessar a mim mesmo, quem dirá acessar o outro. Então, acho que isso é primordial e na pandemia isso tem sido muito importante para a gente. Acho que é um trabalho que a gente não conseguiria fazer tão bem feito, né? Se a gente estivesse lá no dia a dia da POV, na correria. E aí as formações que a gente teve, que a gente está tendo, né? Ela está sendo muito importante para que ano que vem, se Deus quiser, a gente volte muito melhor, né? Desejoso de muito mais. Falar também, Renato? Claro. Não, hoje, por acaso, eu fui entregar, né? Estou aí nessa correria da política, né, gente? Coordenando campanha de prefeito, é igual um doido, né? Mas hoje à tardezinha eu fui entregar uma correspondência na FM 95, encontrei com o seu Jorge. O seu Jorge foi meu vizinho quando a gente chegou aqui em Viçosa, né? Rose deve lembrar aí, outras pessoas, Alexandre. E aí ele me perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse também que estava lá na POV. Ele falou assim, olha, rapaz, coisa engraçada essa POV, né? Ela está muito diferente do tempo da Leda. Que interessante como a POV mudou, né? Como a gente vê, né, que a POV hoje está completamente diferente, ela tem uma estrutura. Eu falei, seu Jorge, tem uma turma nova lá que deu uma cara nova realmente para a instituição. E quando eu disse que a POV tinha 28 colaboradores, ele quase caiu para trás. Eu falei, pois é, nós somos maior do que a sua rádio. Ele falou, poxa, minha rádio tem 13. Eu falei, pois é, nós somos instituições que geramos 28 empregos e tal, sabe? Assim, eu estou falando isso, gente, porque para parabenizar, né? Não a mim, mas a todos nós, né? A quem cuida realmente da POV, que é esse olhar do coração. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? A gente vê no rostinho de cada um de vocês. Eu que estou na POV desde o iníciozinho lá também, quando cheguei aqui, né? 2001, né? E a gente vê realmente essa mudança e ainda enxergo perspectivas de mudanças muito maiores, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer, né? Nós temos que sonhar e a gente tem que sonhar junto com todas as pessoas que estão ali na POV, né? Com as famílias, com as crianças, porque eu acho que assim a gente pode construir realmente um mundo melhor, né?
A gente percebe isso, mas é um testemunho e tem gente de fora que está enxergando, né? Deus é um grande providente, né? Que realmente providencia para que tudo isso aconteça. A gente corre atrás, tenta fazer, mas a gente sabe que se não fosse a alteridade das pessoas, o coração bom do brasileiro, né? Tá aí a Cornélia pedindo aí, né, Cornélia, a nossa feijoada aí, tá sempre testemunhando lá no grupo, o pessoal com um coração tão acolhedor, né? Porque realmente enxerga o trabalho de vocês, né? Vou nem dizer nosso, de vocês, porque eu cheguei agora de novo com apêndice, faz tão pouquinho, né? Eu acho que quem está aí no dia a dia pegando boi pelo chifre é que sabe como é que são as coisas, né? Obrigado. É isso. Ô, Marquinhos, você falando isso, eu estava refletindo aqui, que o quanto essa pandemia de fato tem sido boa para a gente, porque além das formações, né, dessa possibilidade de nos formar, de cuidar de nós, de nos conhecer, desse aprofundamento e também desse acesso à espiritualidade, essas lives, elas têm sido fantásticas, né? Eu estou ajudando a Rose com os patrocínios e aí eu recebo muitas mensagens das pessoas falando assim, que acreditam no nosso trabalho, sabe? As pessoas desejando conhecer mais a POV. E antes essa era uma discussão nossa, né? De que a gente não era visto, o que a gente podia fazer para que a gente chegasse até as pessoas. Então, eu acho que as lives têm feito esse papel e muito bem feito, né? E aí, por exemplo, teve gente que doou na primeira live, que fez doação, e aí agora me mandou mensagem parabenizando pelo Criança Esperança, falando que a gente merecia mesmo. Então, as pessoas vão criando ligações, né? Criando vínculos. Eu tenho tentado tomar cuidado de, se a pessoa mandou uma carinha, eu respondo a carinha de volta, para ela entender que eu tô ali, né? Na correria, acabou que de vez em quando passou um outro sem eu dar a resposta final. Mas, assim, ao máximo eu tenho tentado cuidar nesse sentido, de responder, de dar atenção. E a gente tem tido muitos retornos, né? Outro dia na última, foi o irmão do padre, né, Rose, que ajudou e depois mandou uma mensagem para mim. Nossa, achei incrível o trabalho de vocês, eu quero continuar ajudando. Aí, mês passado, ele fez um depósito e mandou o comprovante. Aí, assim, de fato, eu tenho criado alguns vínculos com algumas pessoas, muitas têm falado assim, qualquer coisa que tiver na POV, pode me mandar mensagem, você já tem meu número salvo. Então, acho que tem sido muito importante mesmo. A gente tem tido uma visualização muito grande e as pessoas, assim, gente que eu nem esperava, falando que queria doar, queria patrocinar e dizendo que acreditava no nosso trabalho. Então, acho que isso tem sido um combustível. Assim. Eu queria completar o que a Tamires está falando e só confirmar essa questão, né, da providência divina, porque quem aqui é da Pequena Vi que imaginava que um dia Padre Paulo estaria em Viçosa, né, gente? A gente nunca imaginava que Padre Paulo ia estar aqui. E realmente, o trabalho que ele tem feito, né, assim, enquanto evangelização, tem nos ajudado muito mesmo, né? E eu tenho recebido recado de pessoas assim que tá voltando a pó, voltando a Pequena Via, porque vai assistir a missa do Padre Paulo no dia de domingo, porque se não fosse essa pandemia, não ia estar tendo essa oportunidade, gente que está fora. Então, assim, igual o Marquinhos também falou, né? A gente vê isso tudo como providência divina, né? Que Deus vai casando tudo, vai juntando tudo para que tudo dê certo, né? E aproveitar isso que a Tamires falou e deixar um recado, tá, padre? Você não para com suas atividades, não, porque tem muita gente de olho no Senhor. E o padre não vai falar, não? Ih, padre, vai ter que falar, hein? Ele tá sem microfone, tá nada. Ô, pessoal, eu não tenho muito o que dizer, não. Eu tive que participar de uma outra reunião. Eu participei do início aqui na Assembleia, fui para uma outra reunião o pessoal da Crisma da Capela, da UFV. A Crisma continua acontecendo na forma remota. E voltei agora. Então, eu peguei, assim, só o início e Alguns não sabem, mas o padre tem participado
assiduamente das nossas reuniões de diretoria, tá? E não é oficialmente da diretoria, Mais ou é do menos, conselho. não é assiduamente também, Não, participa sim, padre. Tem participado, tem contribuído demais. Viu? Então, é mais ou menos como o Marcos disse. Eu vejo que a POV realmente mudou muito, e isso é importante, isso não fere de forma alguma o carisma, a missão da instituição, porque a POV surgiu para acompanhar o desenvolvimento do bairro, e se o bairro vai mudando, se as demandas vão mudando, os desafios, então a POV também tem que ir mudando, né? Uhum. E de fato ela passa essa ideia de ser uma instituição bem organizada. Isso que está acontecendo aqui agora, por exemplo, né? Mesmo em meio à pandemia, a gente se encontrando, isso não acontece com qualquer ONG, né? E ver o nível de participação, as pessoas envolvidas no processo, é muito interessante. Hoje nós temos realmente um envolvimento muito mais efetivo, muito mais visível da Pequena Via, não apenas na diretoria, mas nas atividades de um modo geral, há uma interação muito maior, né? E esses convênios, projetos que a gente alcança, né, que são aprovados, isso também revela um pouco a responsabilidade de todos, o profissionalismo de todos também. Então, nós temos muitos sinais positivos, né? E o fato também que aconteceu é que a APOV, que é uma associação assistencial e promocional, hoje ela dá muito mais peso às atividades promocionais, né, do que às atividades assistenciais. Então, ela ganhou mais força, ganhou mais peso, mais consistência nessa sua ação, né, de promoção do ser humano, embora em alguns momentos tenha que também trabalhar com a assistência, né? Então são coisas que caminham, mas a gente entende que o que transforma realmente a pessoa são as atividades promocionais, né? Então, assim, só tenho que agradecer e muito essa história toda, essa junção que tem com a Pequena Via e comigo também, né? Não sei se vocês... Eu fiz várias reuniões com o pessoal da Pequena Via sobre a capelania da UFV. Muitos estão aqui, nem todos participaram, mas muitos estão aqui. E existe até uma ligação também entre a POV, capelania da UFV, capelania da UFV e fraternidade, fraternidade e a POV. Então, são obras que acabam se encontrando de um jeito ou de outro ao longo da história, né? Muito interessante ver isso, tanto por causa da presença da Lei da Bandeira, como também do primeiro capelão da UFV, o cônego Antônio Mendes, né? Então, é muito gratificante ver tudo isso sendo conduzido por Deus, não por nós, né? Nós oferecemos resistências muitas vezes, mas Deus acaba vencendo a gente, né? Isso que é bom, né? Deus tem paciência e arruma um jeito de colocar a gente no eixo de novo, né? Obrigado, padre. Alegria ter o senhor aqui. Vamos acabar, gente? Mais um para acabar. Pode ser? Boa noite, pessoal. Boa noite, tia Elisângela. Eu queria só parabenizar, né, por todos esses projetos que estão aí vindo do coração de todos vocês e principalmente de Deus também. E queria também parabenizar muito a comunidade Vida e principalmente aqueles que estão envolvidos mais com as famílias. Porque quando começou a pandemia, eu vi muitas pesquisas falando em relação à violência nas famílias, a violência diretamente com a criança, que tinha aumentado muito os índices e tal. E quando eu fiquei sabendo que você estava fazendo aquele trabalho de procurar saber como que as famílias estavam, isso me deixou bem mais confortável, sabe? Apesar de que não tem como fazer aquele trabalho de todo dia, estar com todas as famílias, mas esse olhar carinhoso e cuidadoso de vocês faz com que essas famílias também elas se sintam acolhidas e nós, educadores, nos sentimos um pouco mais assim confiantes de que tudo vai dar certo e de que a gente não vai ter esses índices altos, né? Pelo menos na, na comunidade de Nova Viçosa, assim esperamos.
Obrigado, Elisângela. É isso mesmo. A gente tem ido, né, conversado com algumas famílias. Mas Cida, né, Cida? Fala um pouquinho, Cida, para acabar. Você tá de pijama? Não estou de pijama não, Renato. Estou na área externa. Ah, fala aí um pouquinho, para eu terminar. Então, as famílias de fato são um bem assim precioso para nós e quando começou a pandemia, né, nós, pelo menos eu fiquei particularmente angustiada, né, de olhar para as famílias e perceber assim que em que elas precisariam de apoio. E aí a gente ficou tentando, né, buscar saídas e tal, pensando assim, vamos fazer uma formação no WhatsApp? Não, não é isso. E É, e aí fomos buscando, né? Será que é visitar as famílias, mas também com aquele receio de ter esse contato, né? A gente não sabia ainda como é que ia ser essa questão da pandemia. E aí Deus foi muito bom, porque a gente teve a oportunidade de distribuir cestas, fazer aquele movimento lá de doação de roupa lá. E aí eu fui encontrando com as famílias e eu falei assim, Renato, eu acho que a gente tem que visitar as famílias mesmo, né? E foi, assim, uma experiência muito interessante, porque aí nós falamos assim, olha, a gente precisa ver o que é que elas precisam de apoio. Pode ser que às vezes não precise de nada, só precisa de alguém para conversar. E aí eu acho que esse movimento está sendo feito, né? Eu tenho feito isso com o Renato, com o Zé Márcio. A gente se propôs a visitar o máximo de famílias possíveis para saber as necessidades de cada um. Então, tem gente que só quer conversar mesmo. E tem gente que estava realmente precisando de um apoio, às vezes de uma cesta básica. Nós estamos também acompanhando algumas, por exemplo, que às vezes precisam de ajuda mesmo, no sentido de conversa, de diálogo, de oração, né? A gente também está fazendo isso. Foi uma experiência boa a gente ter tido a Bianca também, que fez conosco assim um grupo, né, terapêutico de acho que uns 4 semanas ou 5, né? Que eu achei que foi muito legal também. As famílias tiveram oportunidade de estar com uma pessoa assim muito boa, com uma visão muito boa também. Acho que isso somou muito. E de fato, assim, as visitas têm sido algo muito rico mesmo, porque tem pessoas que a gente percebe que de fato está precisando de uma ajuda, mesmo até material mesmo. Outras estão precisando de ajuda de palavra, de conforto. E está sendo uma experiência muito boa de olhar para as crianças, verem que algumas estão ressignificando esse tempo, está aprendendo a conviver bem, e a gente aprende muito com as famílias. Eu, particularmente, estou aprendendo muito. Eu falei assim, olha, a gente pensa que é difícil, né, para muitas famílias, mas muitas se mostram muito criativas para lidar com a dificuldade, lidar com o problema. Vejo isso na família do Darlan, na família do Luiz Fernando, que assim, têm sido criativos para lidar com as dificuldades, e a gente vai aprendendo com essas famílias, na verdade, sabe? Teve Muitas que a aquela gente chega família, lá. Cida, tô lembrando daquela família da mãe que falou pra gente que passou por maus bocados porque o marido voltou a mexer com droga, né? Ah, é E verdade, aí, assim, mas eu vi uma sabedoria na condução que ela teve do processo. Então, a gente também aprende mais, né? é verdade, é Aí ela verdade. falou, teve uma conversa franca com ele, falou, "Olha, você não põe o pé aqui enquanto você não resolver isso e tal", Uhum, e ficou em uhum, oração, e ele, graças a Deus, retomou a vida, né, o rumo. é Então, a gente verdade. aprende muito também com as partilhas, com as conversas, né? É isso mesmo. Aí, e a gente até falou, ó, se você precisar de um apoio, quiser conversar, ela falou, não, pode deixar. Então a gente percebe assim, muitas famílias estão felizes. Olha, que bom que que vocês estão vindo aqui. Ninguém fez esse movimento. Estou lembrando da família do Daniel que falou assim, nossa, mas vocês estão indo na casa das pessoas? Ninguém faz isso, né? Ela dizendo assim, do jeito simples dela, que, olha, ninguém veio cá saber da gente como é que a gente estava. Eu falei, olha, mas a gente fica muito feliz de estar vindo aqui, saber como é que vocês estão. E aí a família é criativa também para lidar com esse tempo lá de pandemia, dentro de casa, com os meninos, né? Com os recursos escassos. Isso dá para a gente, assim, uma esperança muito grande. Olha, tem muitas famílias com poucos recursos e, assim, e vão lidando de uma forma muito criativa, muito livre,
né? A gente vai aprendendo essas coisas. Acho que a necessidade era mais minha do que das famílias de saber como é que estão as coisas. E aí eu vejo que, de fato, a gente aprende e também pode colaborar de alguma forma. É isso. Amém. Amém. Ô, Renato, só para finalizar, eu acho que também é um cuidado com as famílias e com as crianças, e as ligações, né, que os meninos do projeto Caminhar têm feito, as meninas de educação infantil também fizeram individualmente esse semestre, né, que no semestre passado foi coletivo. E acho que o caderninho, né, que a turma de 4, 5 anos fez, para mim foi de muito cuidado com as crianças, meninas, Vanessa, Tayane, Tarine, Elisângela, prepararam com muito carinho, sabe? Pensar em cada atividade que ia foto que era específica para aquela criança, então o caderninho às vezes era diferente um do outro, não era tudo igual. E com os materiais, né? Que bom que a gente tem pessoas que acreditam no nosso trabalho e que nos possibilitam mandar os materiais para casa. Então, às vezes foi giz de cera, massinha, né? Então, acho que foi muito cuidadoso, né? Dentro de um plastiquinho, tudo bem feito, com uma atividade de 4 anos de mandar fazer uma hortinha, então foi a cebolinha para casa, né? Tirado da chácara. Então, acho que também é um cuidado muito grande com as crianças, com as famílias. Eu agradeço muito o apoio das meninas, a dedicação delas. Eu vejo o quanto elas têm se dedicado e olhado com muito cuidado para as famílias e para as crianças nessa pandemia. Amém. E aproveitando, né, agradeço mesmo a todo mundo, agradecendo aos profissionais da POV, esses educadores são 10, né, eu não troco nenhum desses educadores por profissionais de escola nenhuma, né, eu acho que nós temos pessoas de fato hoje na POV muito bem engajadas e desejosas, né, de cumprir da melhor forma possível essa missão. Isso faz toda a diferença. Isso é um ambiente diferente. A gente fica à vontade, né? A gente pode dizer o que a gente pensa, sem medo de, né, do que os outros vão pensar. A gente descobriu a ferramenta do diálogo, né? Que bênção que é. Então não precisa ter medo. Pode falar o sentimento, né? Pode mostrar. É importante mostrar. Então, isso tem feito uma grande diferença. Eu acho que isso está passando para as crianças, né? De alguma forma. E a gente tá começando a colher os resultados, mas tem muito fruto bom ainda para colher, se Deus quiser. Então, muito obrigado, né? E aí, passa a palavra aí para o tesoureiro para ele terminar de novo a reunião. Depois a gente vai assistir e faz a ata. E aí eu vou tirar um print que vai ser nossa assinatura, né? O vice-presidente está aí, podia finalizar a gente. Mais importante o vice-presidente então é terminar. O vice-presidente é mais importante. É para terminar com a gente. Tendo a palavra para o tesoureiro finalizar para nós. Parece que para esse final, para a foto, seria interessante se todo mundo pudesse abrir a câmera, né, Renato? Se der para abrir, gente, que aí eu vou tirar um print aqui. É todo mundo na mesma página aí, ó. Ou então, Tarine tá legal com a fotinha, nem precisa, Tarine. Tá parecendo que você tá aí, ó. Mas quem puder, aí. Dorinha, Érica. Não dá para ver que a gente tá suando, não, gente. Pode ligar a câmera. Lá, sorria. Sorria, olha o X. 1, 2, 3 e... Aê! Ó, Beijo, Érica, Rosa. vamos de novo, ó. Érica tá aí, ó. 1, 2, 3 e... Aê! Muito bem, galera. Amires, tira aí também. Você tirou? Você tá no computador? Então tá bom. Aê! Pode terminar, Alexandre. Só agradecendo, né, mais uma vez a presença de todos vocês, né? Obrigado por participar conosco, né? Obrigado por... Nós tínhamos programado
né, um momento menor, né? E foi quase aquilo que eu dobro do que tínhamos programado, mas foi muito bom, né? Muito bom poder escutar, poder partilhar isso, né? E saber que esse trabalho envolvido tem dado tantos frutos. Então, assim, obrigado para todos, né? A gente encerra aqui, então, a nossa Assembleia Estatutária. E como é também de faz parte, né, da nossa espiritualidade, acho que a gente quase podia dar uma bênção, não só para cada um de nós, né? Mas também que essa bênção se estenda à POV, às famílias atendidas, né, às crianças e também a todas as nossas famílias, né, aos benfeitores, aqueles que também acreditam nesse trabalho. E aí a gente encerra com a bênção. Eu vou ler um trecho do Evangelho de hoje, aqui, só um minuto. Deixa eu pegar aqui que é melhor no aplicativo. Direto. Tem alguém ouvindo palestra aí, viu, gente? Desculpa, padre, fechei sem querer o seu áudio. Abra aí, por favor. Você está rejeitando a bênção. Não, eu ia fechar de quem está ouvindo palestra, mas uma beijinha do senhor. Aí. Então, a palavra de hoje do Evangelho, vou ler só o finalzinho. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, considerando as nossas famílias, as nossas crianças, colaboradores, benfeitores, funcionários, todos os que fazem parte desta obra, o que nós pedimos a Deus é que mande sobre nós o seu Espírito, né? Espírito de vida, espírito de paz, espírito de amor, espírito de solidariedade, de fraternidade, de misericórdia, é tudo que nós precisamos. O Espírito Santo é que nos anima, né, na missão, que nos fortalece na missão e que a nossa ação possa ajudar, né, na construção de um mundo melhor, né, na construção do reino de Deus entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Vamos fazer que o Senhor nos acompanhe. Tá faltando... Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Ei, Bento! Eito! Ô, Alexandre, vou te mandar uma mensagem aí que eu tô